Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é a consciência do Evangelho. Você sabe o que é pecado e o que é diabo? Se você não sabe, a partir de agora você vai saber. É só você assistir este vídeo até o final. Você precisa saber que pecado e diabo não é o que você pensa que é. As pessoas estão se deixando levar pela mentira do sistema religioso nas chamadas igrejas existentes pelo mundo inteiro. Os pregadores dessas igrejas ensinam o que não conhecem. Saiba, meu amigo, que para se falar do Evangelho, tem que ter consciência do que está falando. E isso, o sistema religioso não tem consciência. Se você fala do que crê, tem que ter consciência do que está crendo. Caso contrário, não há sentido algum no que você está falando. Se você fala de pecado, tem que saber o que é pecado. Se você fala do diabo, tem que saber o que significa diabo. Mas se você não sabe, você é mentiroso. Veja o que diz 1 João 3, versículo 8. Diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora fica uma pergunta: o que é pecado? Você precisa saber que o pecado era a transgressão da lei de Moisés. E a lei de Moisés acabou, foi abolida por Cristo. E a palavra diabo significa opositor, tudo que se opõe a Deus e ao homem, como Caim, que se opôs a Deus desde o princípio, matando seu irmão Abel. Ele se tornou um diabo, se opondo e matando seu irmão. Ele praticou a vontade da carne. Veja o que diz Gálatas 3,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Portanto, Caim fez a vontade da carne, se opondo ao seu irmão e, consequentemente, a Deus. Então ele se tornou no diabo, pois as suas obras eram más. Em Colossenses 2, versículo 13, está escrito o seguinte: e vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Neste versículo, Paulo se refere aos judeus que viveram antes da cruz e vieram a ser beneficiados e vivificados com Cristo depois da cruz, sendo perdoados dos seus delitos. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Isso quer dizer que os judeus estavam mortos pelo pecado, que era a transgressão da lei de Moisés, e foram vivificados, receberam vida por Cristo, que libertou a todos, cravando todo o pecado que havia sobre eles na cruz. Colossenses 2,15 diz o seguinte: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Saiba então que as acusações que havia sobre os judeus era a lista dos mandamentos que eles não conseguiam cumprir, pois era
613 preceitos da lei e que na verdade eles nem conseguiam lembrar de todos eles, quanto mais cumprir. Portanto, fica bem claro que o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Quanto ao diabo, ou seja, Satanás, significa opositor. Não é um ser imortal e de chifres e de cor vermelha que põe fogo pela boca e pelas narinas, como diz o sistema religioso. Diabo é o ser humano de carne e osso, que não tem domínio sobre a sua carne e pratica tudo o que é contrário à vontade de Deus. O diabo é opositor de Deus e do homem. Portanto, saiba que o diabo pode ser qualquer pessoa que está ao seu lado. Por isso Jesus disse: maldito é o homem que confia no outro. Mas saiba que a Igreja de Cristo, que somos nós, que seguimos a graça, temos a consciência do que falamos e não vamos cometer o mesmo erro de ensinar o Evangelho como é ensinado pelo sistema religioso, pois estamos livres do legalismo e temos a consciência do Evangelho. Veja o que diz Colossenses 2:8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias vãs e sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja então que é isso que está acontecendo hoje por aí afora, nas igrejas evangélicas e católicas, todas as igrejas do sistema religioso. Eles estão contradizendo a palavra de Deus sutilmente, segundo os rudimentos do mundo. Veja o que diz Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesses no mundo. Sabe então, meu amigo, que o verdadeiro cristão, hoje, ele está vivendo no reino de Deus, no mundo espiritual, não no mundo carnal. Então, se você é cristão, você não deve aceitar e nem praticar as ordenanças da lei de Moisés, como batismo nas águas, ceia, dízimos, fazer campanhas, etc. Portanto, a palavra de Deus, que é a verdade, não pode ser mudada, e está aí escrito em cada versículo que foi lido para você. Espero que você faça um bom proveito deste vídeo de hoje. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. Eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.